do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje eu vou falar sobre a parábola da dracma perdida. E para tal eu peço ajuda ao meu anjo da guarda, peço ajuda ao Albino Teixeira e ao meu Mestre Jesus. Que assim seja. Em Lucas 15, nós encontramos o seguinte: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não a procura diligentemente até achá-la? Quando a tiver achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim, digo-vos, há júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, essa parábola da dracma perdida tem o mesmo sentido, a mesma lição da parábola da ovelha perdida ou também da parábola do filho pródigo, né? Todas as três falam sobre o arrependimento de um pecador, ou seja, de nós, né? Filhos criados por Deus, quando nos arrependemos e iniciamos o nosso processo de regeneração a caminho da casa do Pai. Todas essas três falam disso, falam desse cuidado de Deus para conosco, desse carinho de nos receber a qualquer tempo que a gente quiser começar a praticar o bem, ou seja, quiser ir em busca desse reino de Deus, desse reino dos céus que Jesus falou tanto, né? E que Deus, Jesus e todos esses espíritos divinos, celestes, espíritos de luz, espíritos que sempre foram convidados a nos ajudar, eles sempre têm júbilo, alegria por perceber que estamos no caminho do bem. E que dessa forma, então, um dia chegaremos ao reino de alegria plena, a esse estado de angelitude, estado de alma, estado vibracional de plenitude espiritual, né? Então fala dessa salvação, fala desse amparo e da nunca desistência de Deus por nós, independente do tempo que a gente demore para nos arrepender e depois iniciar o nosso processo de regeneração e de reparação dos nossos erros. Então, vamos primeiro falar sobre como se dá, né, essa caminhada evolutiva. O que nós precisamos fazer para nos arrependermos verdadeiramente, que essa a proposta, né, das parábolas. Quando, por exemplo, uma mulher perde uma dracma, o que ela tem que fazer para recuperar essa dracma? Ela tem que varrer sua casa, procurar diligentemente. O que significa isso? É um esforço em busca de sua melhoria espiritual. É um esforço incessante, um esforço verdadeiro, né? Para que essa dracma seja achada. Essa dracma, um bem tão valioso em nossas vidas, né? Para que essas virtudes nós a encontremos dentro de nós. Vamos lembrar, de acordo com a questão 133 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, né, através da lição dos Espíritos, nos fala que todos são criados simples e ignorantes, mas nós sabemos que é a imagem e semelhança de Deus. Então, apesar de simples ignorância, nós temos todas as virtudes divinas em nós. Mas muitas vezes nós nos extraviamos do caminho, exercemos o mal e complicamos a nossa jornada evolutiva. Mas, quando a gente percebe isso, quando a gente cai em si, como o filho pródigo caiu, a gente varre a nossa casa mental, a nossa casa íntima, em busca desses valores que são originários, que são valores que já tem em nós desde a nossa criação, colocados por Deus dentro de nós. Então, a gente varre a nossa casa, coloca luz nas nossas sombras e então aparece de forma maravilhosa, com o nosso próprio esforço, as sementes divinas das virtudes celestes que estão em nós, na nossa casa.
mental. Então, esses entre nós, né, que se esforçam, acabam por conseguir alcançar um dia o reino dos céus. E aí os anjos se alegram, porque, gente, os espíritos de luz sentem muita alegria quando a gente consegue seguir os passos de Jesus, ou seguir os passos dos nossos anjos da guarda, que tanto nos querem influenciar, que tanto nos intuem a respeito de coisas boas, de procedimentos bacanas que vão nos trazer alegria, né? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, fala que o objetivo da encarnação é um dia nós chegarmos à quase perfeição divina, né? Então, fomos criados simples e ignorantes para um dia chegarmos a sermos anjos, ou seja, do átomo ao arcanjo. A evolução, a plenitude do ser. E nós sabemos, conforme a questão 117 do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte, que nós chegamos mais ou menos rapidamente, depende do nosso esforço, depende das escolhas que nós formos fazendo ao longo das nossas vidas, ou seja, depende de nós. E ainda completa assim, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus, tá? Então, segundo o nosso desejo, nosso esforço e a vontade de Deus. E a submissão à vontade de Deus. Então, vamos lembrar, na questão 909 do Livro dos Espíritos, fala demais sobre isso, né? E a gente sempre lembra, e é sempre bom lembrar, né? Quando fala assim, todo homem poderia, com o seu próprio esforço, vencer suas más tendências. Aí a resposta dos Espíritos fala assim, todo homem poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços. O que lhe falta é a vontade. Ainda os Espíritos completam, quão poucos entre vós se esforçam. Então aqui a gente já viu que o nosso esforço é que vai garantir o tempo que a gente vai demorar para chegar à casa do Pai. O tempo, porque todos nós chegaremos. Porque é lei de Deus, lei da evolução, lei do progresso, que um dia nós nos tornaremos anjos, tá? Então, aqui fala sobre submissão à vontade de Deus. Muitas pessoas não gostam desse termo, mas nós temos que entender esse termo pelo aspecto espiritual. Submissão, pelo dicionário, significa subordinação, docilidade, obediência. Aí nós vamos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os mansos, e a gente percebe, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, qual entre nós formos mansos, formos dóceis à vontade de Deus, formos submissos às leis divinas, esses entre nós alcançaremos, herdaremos a terra. Qual a terra que deveremos herdar? A terra de promissão, prometida por Moisés. A terra que mana leite e mel. Aquela terra que mana o leite que sustenta o espírito, e o mel que adocica a vida. Sustento do espírito, nós estamos falando de sustento do espírito. Quando a gente fala de sustento do espírito, a gente lembra que Jesus nos disse, eu sou o pão da vida. Aquele que beber da minha água nunca mais terá sede, matará a sede eterna. Jesus estava se referindo à água e à fome e o sustento do Espírito, através do entendimento da boa nova que Jesus veio nos trazer, que é a lei de amor, que é a única lei necessária e imprescindível para que um dia a gente alcance o reino dos céus, que Jesus tanto falou. Jesus veio aqui ensinar a lei do amor. Disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas quando ele fala de amor, ele fala de amor verdadeiro. Esse amor que se inicia nesse nosso simples amar, né? Ainda cheia de exigências, cheia de vontade, esse amor ainda, né, efêmero, esse amor muitas vezes passageiro, esse amor que nós temos ainda de uma intensidade pouca, mas que vai um dia, com o nosso esforço e tempo,
nós vamos um dia alcançar a plenitude do amar, que é o que Jesus veio nos ensinar, através do seguimento da sua boa nova, que é o aprendizado do amor, dessa lei de amor. Amar a Deus, ao próximo como amamos a nós mesmos, de forma intensa, plena, e assim então teremos uma vida plena e abundante, né? Porque estaremos então seguindo de forma plena as leis de Deus. Vamos lembrar que essa terra de promissão falada por Moisés é a mesma terra de promissão dita por nós espíritas. É a terra de regeneração, que há de manar leite e mel. O leite que sustenta a vida e o mel que adocica, né? De novo. Por quê? Porque na terra de regeneração ficaremos aqui, nessa terra, no planeta Terra, só aqueles entre nós que nos dispusermos a sermos obedientes à lei de Deus, a seguirmos a lei de Deus, a entendermos que existe um Deus supremo que nos sustenta, nos ampara, nos guia, aos quais nós devemos obedecer às suas regras e às suas leis, sim, que são sempre a lei melhor para a nossa vida. É sempre a lei do amor, a lei da fraternidade, a lei que comanda os mundos todos e que dirige os espíritos de grande luz, aos quais são sempre subalternos à lei. Quanto mais evoluídos os espíritos, mais servos do Senhor eles são, mais a serviço de Deus eles estão. Nós temos um certo preconceito com a palavra servidão, porque remete à palavra escravidão. Mas nós não estamos nos referindo à escravidão da carne, aquela imposta por pessoas autoritárias que achavam, né, que uns seres merecem mais do que outros. Não é dessa escravidão absurda que nós estamos falando. Nós estamos falando da servidão, aquela que nós, por livre-arbítrio, escolhemos para servir, o serviço a Deus. Essa servidão, que é o serviço ao Deus por escolha própria, por livre-arbítrio. Quando Maria de Nazaré ficou sabendo que estava grávida de Jesus e que esse Jesus seria o Messias, o Salvador, esperado há tantos milênios por tantos profetas, Maria falou ao anjo Gabriel: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Gente, quanto mais evoluídos, mais servos, mais a serviço de Deus os espíritos estão. Maria de Nazaré saiu de Sírios a serviço de Deus para emprestar o seu ventre e o seu amor, para que o Mestre Jesus, o Cristo planetário, o governador da Terra, pudesse então conseguir encarnar. Tinha que ser em um ventre puro, de uma mulher pura, de um anjo. Senão, ele não conseguiria sobreviver no ventre de uma mulher qualquer. Então Maria estava a serviço de Deus. Quando Paulo de Tarso falou: fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. A gente pensa: poxa, então Paulo de Tarso parou de ter a sua individualidade? Não. Paulo de Tarso, ele deixou de pensar e começou a deixar que Cristo vivesse nele? Ele não deixou de pensar. Foi a opção dele. Foi um pensamento maravilhoso de permitir que o proceder dele fosse tão reto, tão digno, tão coerente, tão iluminado quanto o proceder de Jesus. Já ele quis, por livre-arbítrio, por evolução espiritual, dizer assim: Senhor Jesus, Deus Criador, Maria Santíssima, eu quero que meu ego, minha persona, Saulo de Tarso, aqui morra, acabe, para que daqui para frente viva a minha vida espiritual de um espírito iluminado, Paulo de Tarso, que vai então permitir que Cristo viva dentro de mim, que o amor
viva dentro de mim. Que daqui para frente a minha vida seja pautada numa vida plena e abundante. É isso. É isso que é ser servo do Senhor. É isso que estar a serviço. É destituir da sua persona, das suas máscaras, do seu egoísmo, do seu orgulho, dos seus vícios, para fazer irradiar o Deus que está em nós. E dessa forma, temos que estar a serviço do bem, a serviço de Deus. Também Jesus falou, eu e o Pai somos um. Da mesma forma, Jesus é um espírito crístico, um braço direito de Deus, como todos os espíritos crísticos o são, governadores planetários. Mas ele, o Pai, tem o mesmo desejo, a mesma vontade do bem. Eles têm sintonia plena. Então nós nascemos, saímos como forma de átomo da essência divina, vamos percorrendo o nosso processo evolutivo em forma de minerais, vegetais, animais irracionais, hominais, até chegarmos ao estado angelical e aí retornarmos à casa do Pai, à casa de Deus, a essência divina. Não quer dizer que a gente vai se unir ao Pai num conceito que o panteísmo, por exemplo, nos dá, que todos nós seremos uma grande massa. Não. Nos unir em desejo, em virtude, em amor, para que dali para frente, né, essa luz que nos tornaremos se irradie cada dia mais. Ou seja, retornamos à casa do Pai e a partir desse retorno nós já não temos mais nenhum desejo pelo mal. Não existe mais um caminho que a gente possa seguir do mal, porque nós já somos só bem, só amor, só luz, só paz, só alegria. Porque nós então nos tornamos puros e retornamos à casa do Pai. Paulo de Tarso falou também, somos simples servos que aproveitamos dos bens do Senhor para pagarmos nossas próprias dívidas. Isso é muito bonito, porque Paulo de Tarso lembrou o seguinte, da parábola dos talentos. Né? Quando Deus nos empresta, Ele não nos dá talentos, Ele nos empresta o talento da saúde física e mental, o talento da inteligência, o talento da visão, da audição, da fala, o talento da saúde física, né? Da força, dos membros, das mãos, dos pés, são todos talentos. O talento de uma família correta, o talento de uma religião que nos guia. Quando Deus nos dá o talento, são oportunidades que Deus nos concede, provisórias, e para que nós, a partir dessas oportunidades, a gente angarie as virtudes eternas. Então, com talento, saúde física e mental, eu consigo angariar muitos atributos da minha alma, como, por exemplo, eu passo a ficar mais tolerante, porque, né, eu começo a trabalhar e conviver com muitas pessoas. Então, eu tenho que aprender a ser mais tolerante, mais paciente. Eu começo a desenvolver as minhas habilidades artísticas e as minhas virtudes inatas. Minhas virtudes que Deus colocou em mim e que eu preciso do meu esforço para desenvolvê-las. E através desse convívio é que eu vou aparando essas minhas arestas, né? Vou deixando de ser egoísta, vou deixando de ser tão orgulhosa, tão preconceituosa, né? Tão presunçosa e por aí vou. E vou, então, angariando as minhas virtudes de alma através dos talentos emprestados por Deus. E Paulo de Tarso, essa grande alma, né? Entendeu que Deus é tão misericordioso que Ele empresta os talentos para que nós possamos, com base no empréstimo de Deus, quitar as dívidas que nós angariamos ao longo das nossas vidas. É muita misericórdia, né? E em Mateus 10, a gente encontra: quem quiser tornar-se o maior entre vós, será o vosso servidor.
E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, aqueles entre nós que quisermos ser o maior, devemos aprender a servir. E realmente, né, a lei de amor pressupõe, está junta com a lei da caridade, né? O amor é um sentimento que ele é ampliado com o nosso esforço no trabalho no bem. A caridade é esse amor que colocamos em ação. O amor é um sentimento divino e que nós só podemos manifestar o nosso amor na terra através da caridade, da ação feita, exercida em nosso próprio bem e em prol do bem daqueles que convivem conosco e que a gente transita no mundo, ou seja, do nosso irmão, do nosso próximo. Né? Então, ao praticarmos a caridade, como explica o Espiritismo muito bem, que fora da caridade não há salvação, porque fora do amor não há salvação. A caridade, então, é esse amor que se manifesta na vida. E, então, quando nós conseguirmos verdadeiramente sermos servos, sermos servidor, estarmos a serviço, não só de Deus, cumprindo-lhe as leis, mas do próximo, ajudando esse próximo de todas as formas que pudermos, e aí então nós seremos grandes servidores. Na questão 630 do Livro dos Espíritos fala o seguinte: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, e o mal tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Simples, né, de entendermos, né? O difícil é cumprirmos essa lei. O difícil é colocar em prática, é realizar. Mas o primeiro passo é entender. O primeiro passo é compreender com a nossa razão. É esse entendimento intelectual de como funciona esse mecanismo da vida. A partir desse entendimento, nós podemos então fazer com que esse conhecimento intelectual desça para o nosso coração e se transforme verdadeiramente em ação. Não só em caridade para com todos, mas em transformação íntima, em reforma íntima, em mudança de hábitos verdadeiro, em diminuição de defeitos e em aumento de virtudes. Então aí nós estaremos angariando a segunda asa da evolução, que é a asa da moralidade, da amorosidade, para podermos com as duas asas da intelectualidade, do conhecimento, da razão, descendo para o coração a asa da transformação moral a partir do amor e do espírito, da alma, do coração. Então nós angariarmos altos voos rumo à casa do Pai. Na questão 614 do Livro dos Espíritos fala: que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E ele só é infeliz porque da lei se afasta. Então, vocês viram que tudo ruma para o mesmo caminho. Nós seremos plenamente felizes quando nós cumprirmos plenamente as leis de Deus. Quanto mais ou seja, só quando nós somos espíritos puros, porque a gente então cumprirá plenamente a lei de Deus. Nós seremos um com o Pai, quando formos puros. Mas até lá, nós podemos cada dia mais irmos cumprindo um pouco, cada dia mais um pouco essa lei de Deus. E quanto mais formos cumprindo a lei de Deus, quanto mais formos praticando bem, como disse na outra questão, mais estaremos felizes, mais em paz estaremos, mais amor vibraremos, mais ao próximo ajudaremos. É um constante. A evolução não dá salto.
nós vamos aos pouquinhos elevando o nosso padrão evolutivo para assim, só com um padrão moral e de dignidade bacana, conseguirmos ficar na terra de regeneração, né? Nesse esforço incessante, esforço verdadeiro para a nossa transformação íntima, transformação moral. E onde está inscrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então nós sabemos que nós, desde a nossa criação, Deus colocou na nossa consciência todas as 10 leis divinas ou naturais que nos rege, que nos guia. E se nós extraviamos das leis de Deus, é porque nós, com o nosso próprio livre-arbítrio, permitimos. Então não adianta mais a gente responsabilizar pai, mãe, tio, avó, professor, nem Deus, nem Maria Santíssima, nem ninguém. Não adianta a gente responsabilizar o outro pelas nossas dificuldades. Nós já estamos em condição espiritual de entendermos a responsabilidade que nos cabe em relação a tudo. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibar Chútil fala: nunca o mestre exigiu de seus discípulos holocaustos e sacrifícios. O que Jesus queria é que o amassem, que crescem na sua palavra e confiassem no Pai, que ele tinha vindo anunciar, Pai criador e zelador de toda a sua criação, de todas as suas obras, que veste os lírios e as açucenas, e alimenta os passarinhos, que procura a ovelha perdida, que recebe o filho pródigo e que sente grande contentamento quando um de seus filhos para ele se volta e lhe solicita os benefícios de que necessita para a sua ascensão espiritual. Então, Caibar Chútil fala que o que Jesus quer é que o amassem. E João, no capítulo 14, versículo 21, nos fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Então, resumindo tudo isso que eu já disse, amar a Deus não é louvar só a Deus. Amar a Deus é fazer o que Deus quer que nós façamos. É cumprir a sua lei, a lei de amor. Isso é amar a Deus. Isso é demonstração verdadeiramente de amor. É nos amarmos um ao outro, como Jesus nos amou. Então nós sabemos que não basta só o desejo, é necessário mudança real. E nós sabemos que esse Deus é misericordioso e que ele nos sustenta, nos ampara. Não existem penas eternas, que se errarmos hoje, nós teremos 1000 oportunidades para retificar esse caminho no erro, quando nós infringimos as leis de Deus. Então, pecamos, erramos, maltratamos os outros e maltratamos a nós mesmos. Nós então, quando a gente se arrepende verdadeiramente, então Deus nos dá novas oportunidades, novas reencarnações, quantas se fizerem necessárias, para um dia nós alcançarmos esse estado de plenitude. E essa salvação ela vai chegar como a ovelha perdida que foi encontrada e a dracma perdida que também foi encontrada, e como o filho pródigo que acabou retornando à casa do pai, porque isso é lei de Deus. E vamos lembrar que esse Deus que foi mostrado por Moisés, um Deus rigoroso, bravo, só justo, não é a mesma concepção de Deus que Jesus nos mostrou. Né? Naquela época de Moisés, nós precisávamos daquele Deus bravo para a gente cumprir as suas leis, nem que fosse por medo. Tá ótimo. Para aquela época, 3.500 anos atrás. Mas Jesus, há 2.000 anos, nos mostrou um Deus Pai, um Deus amor. Um Deus que perdoa, que nos ampara. Depois nós vamos falar sobre esse perdão, tá? Não é um perdão sem nós termos que reparar nossas faltas, não. Mas é um Deus que nos ama infinitamente e que nos dá todas as oportunidades, que nos pega no colo, que nos ampara, nos guia, nos sustenta, como o candelabro
né, simbologia do candelabro judaico, que é a menorá, né, que tem 7 pontas, que significa Deus à nossa frente nos guiando, Deus atrás de nós nos guardando, né? Deus abaixo de nós nos sustentando, nos amparando, Deus acima de nós nos guiando, nos iluminando, dando a sua bênção, Deus à nossa direita e à nossa esquerda, nos acompanhando na trajetória evolutiva. E Deus dentro de nós, nos sondando. Então Deus está dentro de nós e ao nosso lado, ao nosso derredor. Então Jesus já nos mostrou esse Deus sempre presente. Mas o Espiritismo veio nos explicar de forma mais clara. Quando o Espiritismo nos mostra, com seus conhecimentos, por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos fala o seguinte: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, somos como os peixes dentro de Deus, que está em volta de todos nós, como, né, é uma analogia, um fluido cósmico universal. Então nós no oceano, como se Deus sendo esse mar e nós no meio de Deus, envoltos por Deus. Por isso que Jesus falou que não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai o saiba, porque nós estamos mergulhados em Deus. E temos também Deus dentro de nós, pois fomos criados à sua imagem e semelhança. Então somos como peixes num oceano divino. E tudo o que sentimos, Deus sente. Quando eu, peixinha, abano meu rabo, mexo a água do oceano, eu mexo o próprio Deus. Então, tendo essa certeza, nós percebemos que esse Deus misericordioso que nos sustenta, nos orienta e nos ampara, também nos corrige por amor. Nunca para nos punir. Então, quando nós erramos, no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, fala: quando a gente erra, após o arrependimento verdadeiro, então nós temos que expiar nossas faltas e reparar. A reparação é a última fase do erro. Ou seja, nós temos que reparar, fazer todo o bem para aquela pessoa ao qual fizemos o mal. Essa é a reparação final do erro. E Deus nos sustenta e nos ampara até chegarmos a essa fase, para assim nós irmos evoluindo. E Emmanuel nos disse uma coisa muito, muito importante. Toda vez que a justiça divina, porque Deus é amor, mas é também justiça, né? Mas a justiça divina, ela só funciona como uma forma de nos retificar, para que a gente retifique o caminho do erro. Ou seja, para que a gente evolua mais depressa. Então, só por amor. Então, no frigir dos ovos, Deus é só amor. Porque quando a justiça, a sua face divina da justiça se manifesta, é só por amor a nós. Emmanuel nos diz que toda vez que a justiça divina nos procura, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então, quando a faceta justiça de Deus se manifesta, cobrando algo que nós erramos no passado através da lei de causa e efeito, ou seja, eu fiz, plantei, hoje eu tenho que colher. Quando se manifesta assim, se nos encontra numa encarnação, que a gente está utilizando os dons, os talentos de Deus para o bem, para nós, para o próximo, de forma bacana, é suspensa a cobrança da dívida. E por tempo indeterminado, gente, isso é muito misericórdia de Deus, ele espera então o tempo que for necessário, porque assim a gente acaba pagando pela lei do amor.
A gente acaba nos tornando servidores de Deus e a partir daí o amor cobre a multidão dos pecados. Aí, a partir desse momento, nós não precisaremos mais espiar as nossas dívidas pela dor, mas estaremos espiando as nossas dívidas pelo amor. Aprenderemos então a sermos servos do Senhor, estarmos a serviço dele. E para finalizar, eu vou ler um pequeno trecho do livro Fonte Viva, que fala: quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação das próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo da casa paterna. Que nós possamos levantar e partirmos rumo à casa paterna com mais esforço no bem, com mais serviço ao próximo, por mais cumprimento das leis divinas, para que assim nós podemos realmente nos arrepender de todo o mal que a gente vem procedendo ao longo da jornada evolutiva e podemos então partirmos rumo ao planeta de regeneração com o nosso próprio esforço e sempre a presença divina e dos espíritos de luz que nos acompanham, sempre com a presença deles em nossa vida. Muito obrigada a vocês. Obrigada, meu anjo da guarda, obrigada, Albino Teixeira, e obrigada, meu mestre Jesus, pela oportunidade do trabalho. Que assim seja e que continuemos todos nós em paz. Obrigada.